Por mais de 40 anos, existem máquinas humanas sendo lentamente destruídas em um dos ambientes mais extremos do Sistema Solar. Um lugar onde o calor derrete metal, a pressão esmaga estruturas e o próprio ar corrói tudo o que toca. Existe um planeta que, à distância, parece quase um gêmeo da Terra, mas na superfície é um verdadeiro inferno. E mesmo sabendo disso, enviamos máquinas para lá. Não para sobreviver, não para voltar, mas apenas para resistir pelo máximo de tempo possível. Elas pousaram, funcionaram, enviaram dados inéditos e então desapareceram em silêncio. Mas o que realmente aconteceu com essas máquinas depois que pararam de responder? O que o tempo faz com tecnologia humana exposta continuamente a um ambiente capaz de destruir praticamente qualquer material? Será que ainda existem restos dessas sondas hoje ou já foram completamente apagadas? E se ainda estão lá, em que estado elas se encontram após décadas sendo consumidas por esse mundo hostil? E como chegamos ao ponto de enviar máquinas para um lugar onde sabíamos que nada sobreviveria? Para entender isso, precisamos voltar ao início de tudo. A história das sondas deixadas em Vênus começa muito antes delas sequer existirem. Começa em um período de tensão global, onde tecnologia e poder estavam diretamente ligados, a Guerra Fria. Na década de 1960, Estados Unidos e União Soviética disputavam mais do que território ou influência política. Eles disputavam o espaço. E nesse cenário, explorar outros planetas não era apenas ciência, era demonstração de superioridade tecnológica. E foi nesse contexto que nasceu o programa Venera, um dos projetos mais ambiciosos da União Soviética, criado com um objetivo claro: alcançar Vênus. Um planeta que, até então, era um completo mistério, escondido sob uma densa camada de nuvens. Desde o início, a estratégia era agressiva. As sondas eram lançadas em pares, com intervalos de semanas. Cada missão servia como aprendizado para a próxima. Se uma falhava, a outra carregava melhorias. Era um processo contínuo de tentativa e erro, evolução acelerada baseada em dados reais. Mas o começo foi tudo menos fácil. As primeiras missões simplesmente não chegaram. A Venera 1, lançada em 1961, perdeu comunicação no caminho até Vênus. A Venera 2 teve o mesmo destino, anos depois. E então veio a Venera 3. Ela não pousou de forma controlada, não enviou dados da superfície, mas fez algo histórico. Tornou-se o primeiro objeto construído pelo ser humano a atingir outro planeta. Era um avanço, mas ainda muito longe do objetivo final. Naquele momento, os cientistas enfrentavam um problema gigantesco. Ninguém realmente sabia como era Vênus. A densidade da atmosfera era incerta, a pressão era desconhecida, a temperatura era apenas estimada, e isso tornava o pouso extremamente complexo. As sondas chegavam ao planeta em altíssima velocidade, e sem informações precisas sobre a atmosfera, controlar a descida era quase impossível. Mesmo assim, eles continuaram. E foi na segunda metade do programa que tudo começou a mudar. A Venera 4, em 1967, conseguiu algo inédito: entrar na atmosfera de Vênus e transmitir dados reais para a Terra. Pela primeira vez, a humanidade começou a entender o que realmente existia naquele ambiente. Logo depois, vieram as missões que mudariam tudo. A Venera 7, em 1970, se tornou a primeira sonda a realizar um pouso controlado em outro planeta e, mais importante, a primeira a transmitir dados diretamente da superfície de Vênus, mesmo que por apenas 23 minutos. Era a prova definitiva de que era possível chegar até lá. A Venera 8 foi além, sobrevivendo por cerca de 50 minutos na superfície. E então, em 1975, a Venera 9 fez história novamente. Ela enviou as primeiras imagens já registradas da superfície de outro planeta. Um mundo rochoso, desolado,
iluminado por uma luz amarelada, filtrada pela atmosfera densa. Mas o auge viria anos depois. As sondas Venera 13 e 14, no início da década de 1980, representaram o ponto máximo dessa evolução. Elas não apenas pousaram com sucesso, elas registraram as primeiras imagens coloridas da superfície de Vênus, analisaram o solo e até captaram sons do ambiente. Cada missão durava pouco, minutos, talvez algumas horas, mas cada uma delas trazia algo completamente novo, e juntas construíram a primeira visão real de Vênus, um planeta extremamente quente, com atmosfera densa composta principalmente por dióxido de carbono, quase sem água e com condições completamente hostis à vida como a conhecemos. Depois da Venera 7, praticamente todas as missões conseguiram pousar com sucesso, e cada nova sonda sobrevivia um pouco mais do que a anterior. Era um progresso constante, mas havia um limite. Independentemente de quão avançadas eram, todas tinham o mesmo destino. Elas sempre paravam. A comunicação era perdida, e naquele momento, algo inevitável acontecia. As sondas eram deixadas para trás, abandonadas na superfície de um dos ambientes mais extremos do Sistema Solar. E é exatamente aqui que a história muda de direção. Porque entender como elas chegaram lá é só o começo. A verdadeira pergunta é: o que aconteceu com elas depois do silêncio? Agora que entendemos como essas sondas chegaram até Vênus, a pergunta muda completamente. O que aconteceu com elas depois? Para responder isso, precisamos primeiro entender uma coisa essencial. Essas máquinas não foram feitas para sobreviver por muito tempo. Elas foram feitas para resistir o suficiente. As sondas Venera eram essencialmente cofres tecnológicos. Cada uma delas possuía uma estrutura hermeticamente selada, um compartimento totalmente fechado, projetado para proteger os instrumentos internos da pressão esmagadora do ambiente externo. Esse compartimento funcionava como uma cápsula de sobrevivência. Dentro dele estavam todos os sistemas eletrônicos, sensores e equipamentos científicos. Do lado de fora, era Vênus. Para suportar esse ambiente, os engenheiros soviéticos recorreram a materiais extremamente resistentes. As sondas eram revestidas com uma camada externa de titânio, um metal conhecido por sua alta resistência mecânica e à corrosão. No interior, estruturas de aço reforçado ajudavam a manter a integridade contra a pressão brutal. E em pontos críticos, metais nobres como ouro e platina eram utilizados, não por luxo, mas por necessidade. Esses materiais resistem melhor à corrosão química e garantem condução elétrica estável, mesmo em condições extremas. Mas o maior desafio não era a pressão, era o calor. Com temperaturas que ultrapassam os 460 graus Celsius, qualquer sistema eletrônico começaria a falhar rapidamente. Depois de atravessar a atmosfera densa de Vênus, desacelerando sob condições extremamente imprevisíveis, as sondas finalmente tocavam o solo. Este é o momento mais extraordinário de toda a missão, porque, pela primeira vez, algo construído por humanos estava em outro mundo e funcionando. As imagens captadas revelavam um cenário completamente alienígena. Um terreno rochoso, irregular, coberto por formações vulcânicas, tudo iluminado por uma luz amarelada e difusa, filtrada pela espessa atmosfera do planeta. O céu não era azul, não havia horizonte claro, era como estar dentro de um filtro permanente, pesado, opressor. E não era só visual, as sondas também registraram sons. Um vento constante, baixo, quase como um sussurro contínuo atravessando um mundo morto. Por alguns minutos, ou no máximo algumas horas, essas máquinas funcionavam. Enviavam dados, fotografavam, analisavam o solo. Era o auge da missão, mas também o começo do fim.
O tempo de sobrevivência das sondas era extremamente limitado e cada minuto era um recorde. A Venera 7, a primeira a pousar com sucesso, resistiu por cerca de 23 minutos antes de sucumbir às condições extremas. A Venera 8 conseguiu dobrar esse tempo, chegando a aproximadamente 50 minutos. Já as missões mais avançadas foram além. A Venera 11 e 12 sobreviveram por mais de 1 hora, e a Venera 13 atingiu o recorde: 127 minutos de operação na superfície de Vênus. Pouco mais de 2 horas. Esse foi o limite máximo que a engenharia humana conseguiu alcançar naquele ambiente. E então, todas tiveram o mesmo destino. O fim dessas sondas não foi necessariamente instantâneo e, curiosamente, pode não ter sido causado diretamente pelo ambiente. Em alguns casos, a perda de comunicação aconteceu porque a nave orbital, responsável por retransmitir os sinais para a Terra, simplesmente saiu do alcance. Ou seja, a sonda ainda poderia estar funcionando por alguns instantes, mas isolada, sozinha, sem conseguir mais falar com ninguém. E mesmo que ainda estivesse ativa por mais alguns minutos, o destino já estava selado. Porque o verdadeiro colapso começava logo depois. Sem o sistema de resfriamento funcionando, o calor externo começava a invadir o interior da cápsula. A temperatura interna subia rapidamente. Componentes eletrônicos começavam a falhar. Materiais internos, como isolantes, cabos e vedantes, começavam a carbonizar, derreter ou simplesmente evaporar. Era um colapso silencioso, progressivo, inevitável. E então, finalmente, a sonda morria. Mas isso não era o fim da história. Na verdade, era apenas o começo de algo muito mais extremo. Porque depois que a sonda para de funcionar, Vênus continua. E é aí que começa a verdadeira transformação. Nas primeiras horas, o calor externo continua aumentando a temperatura interna até níveis extremos. Com o tempo, a vedação da cápsula começa a falhar, e então a atmosfera de Vênus invade o interior. Gases corrosivos, como o dióxido de enxofre, entram em contato com os componentes internos, iniciando processos rápidos de corrosão e oxidação. Nos dias e semanas seguintes, a estrutura metálica começa a sofrer alterações. O aço e o titânio podem começar a enfraquecer. As superfícies externas passam a ser atacadas continuamente por compostos químicos agressivos. Pequenas falhas estruturais começam a surgir. Com o passar dos anos, o processo se intensifica. Compostos de enxofre se acumulam, a oxidação se espalha. A aparência da sonda muda completamente. Aquilo que antes era uma máquina precisa começa a se tornar irreconhecível. E hoje, décadas depois, as sondas provavelmente já não têm mais sua forma original intacta. Partes podem ter colapsado, outras podem ter se fundido parcialmente com o solo vulcânico ao redor. E uma camada de poeira, minerais e compostos químicos pode cobrir o que restou. Elas não desapareceram, mas também não são mais o que eram. Mesmo em um ambiente tão extremo, nem tudo se perde completamente. Alguns materiais usados na sonda são incrivelmente resistentes. Metais nobres como ouro e platina, por exemplo, são altamente resistentes à corrosão e podem ainda existir, mesmo após décadas de exposição. Partes estruturais mais robustas, como componentes de titânio, também podem ter sobrevivido, ainda que deformadas ou alteradas. Isso significa que, tecnicamente, as sondas ainda estão lá, não como máquinas funcionais, mas como relíquias, fragmentos de tecnologia humana espalhados em outro planeta, testemunhos físicos de uma era em que exploramos o impossível. Mas isso nos leva a uma reflexão inevitável, porque essas sondas tiveram vidas extremamente curtas, mas deixaram um impacto que atravessa décadas. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. O que elas realmente significam hoje e por que, mesmo destruídas, elas ainda importam. Hoje, as sondas Venera não enviam mais dados, não emitem sinais, não se movem. Mas, de certa forma, elas ainda estão lá.
Espalhadas pela superfície de Vênus, essas máquinas permanecem como testemunhas silenciosas de um dos maiores feitos da exploração espacial. Elas chegaram a um lugar onde nada deveria funcionar. Pousaram em um ambiente capaz de destruir praticamente qualquer material conhecido. E por alguns minutos, sobreviveram. Tempo suficiente para mudar tudo o que sabíamos sobre aquele planeta. Porque foi graças a elas que descobrimos a verdadeira face de Vênus. Um mundo dominado por calor extremo, pressão esmagadora e uma atmosfera densa, composta principalmente por dióxido de carbono, praticamente sem água e completamente hostil à vida como a conhecemos. Essas sondas tiveram vidas curtas. Algumas duraram menos de meia hora, outras pouco mais de 2 horas. Mas o impacto delas, esse permanece até hoje. Elas foram responsáveis pelas primeiras imagens da superfície de outro planeta, pelos primeiros sons registrados fora da Terra, pelas primeiras análises diretas de um mundo alienígena. E mesmo depois de falharem, continuaram lá, expostas, sendo lentamente transformadas pelo ambiente ao redor. Talvez hoje estejam irreconhecíveis, escurecidas, corroídas, parcialmente fundidas ao solo, mas ainda presentes, como relíquias tecnológicas em um planeta onde nenhuma outra máquina conseguiu operar desde então. Existe algo quase simbólico nisso. Máquinas criadas por humanos, abandonadas em outro mundo, sem manutenção, sem retorno, sem testemunhas. Apenas o tempo e um ambiente implacável, consumindo lentamente tudo o que elas foram. E ainda assim, elas continuam lá, como sentinelas silenciosas, como marcas físicas de um momento em que decidimos explorar o impossível. Porque no final, essas sondas não representam apenas tecnologia, elas representam curiosidade, coragem e a disposição de enviar algo mesmo sabendo que nunca voltaria. E talvez a pergunta mais interessante não seja apenas sobre o que restou delas, mas sobre o que vem depois. Se conseguimos pousar em Vênus há mais de 40 anos, por que nunca mais voltamos? E quando voltarmos, o que será que ainda estará esperando por nós lá embaixo?